Ele rapidamente elogia Chamelia e então diz, parece que a jovem Parvati está se apaixonando pelo príncipe. Enquanto Larissa espera por Adlan, Jace, usando a bússola mágica, consegue encontrá-la. Ele a segura como se fosse uma criminosa e a acusa de se esconder e usar uma peruca, mas Larissa apenas sorri para ele e se solta. Pedro Hunt aparece bem na hora para garantir a Jace que ele pegou a pessoa errada, e eles saem juntos. Larissa percebe o quanto o grão-duque está vermelho enquanto dançam, e ele diz ousadamente que é por causa das borboletas em seu estômago. Agora ambos estão corando. Ele então lembra Larissa de que não pode mentir para ela, pois isso o transformará de volta em um coelho, e ela se pergunta se pode fazer o mesmo. Larissa se abre honestamente sobre quão irritada ela estava quando ele mentiu, dado que ele teve muitas oportunidades de contar a verdade, mas ele não tem desculpas. Ele explica que ficar perto dela, mesmo como um coelho, é escolha dele. Larissa, agora parecendo envergonhada, aponta como o grão-duque é capaz de dizer facilmente essas palavras, ao que o grão-duque cora e responde que ser honesto com ela é mais difícil do que proteger a toca do diabo. Eles riem juntos ao perceberem que estão tão nervosos quanto o outro. Eles fazem uma pausa após a dança e vão para uma das varandas da mansão. Larissa expressa que não sabe como se comportar perto dele e acrescenta que o grão-duque sabe tudo sobre ela, enquanto ela não faz ideia de quem ele é. Ele a tranquiliza, dizendo para não se preocupar, pois ele não mudou nada desde então. No entanto, Larissa retruca que será difícil tratá-lo como antes. Sua preocupação é, na verdade, os abraços. Por sorte, a leitura de mentes não é uma das habilidades do grão-duque, caso contrário, ele esperaria ouvir isso dela. Então, ele mente para fingir que nada disso aconteceu e que nunca mais haverá. Agora, quem está de volta? Larissa não consegue parar de rir, então ela pega Lon e promete tratá-lo da mesma maneira que costuma fazer, porque gosta dele. Em seguida, pede a ele para ir para casa com ela, e Lon concorda. Agora que estão de volta à mansão de Lentera, o clima entre os dois é de alguma forma desconfortável durante a noite. Larissa pede a Eli para preparar uma cama de coelho para Lon, embora seja uma cama de cachorro, o tamanho é perfeito para ele. Mas, como Larissa e Lon sempre compartilharam uma cama, Eli fica curiosa sobre a nova disposição, apenas para ser expulsa por Larissa para evitar mais perguntas. Agora que Eli saiu, Larissa coloca seu lenço mais macio na cama de Lon para torná-la mais aconchegante. E ele se joga na nova cama. Estão agora em suas próprias camas, mas nenhum deles consegue dormir. Lon tenta se virar para encontrar o melhor lugar para dormir quando, de repente, Larissa se aproxima e tenta cutucá-lo, mas ele finge estar dormindo. Ela hesita no início, mas depois move Lon para dormir com ela, como sempre fizeram. Incapaz de dormir por dias, ela se deita e pensa em como ele a faz sentir-se confortável. Logo depois, seus pensamentos que a estão oprimindo desaparecem lentamente, e ela adormece rapidamente. Lon, por outro lado, a observa, mas é capturado por Larissa abraçando-o para dormir. Seu plano é ficar por um tempo e depois sair quando encontrar o momento certo, e embora os braços dela sejam como correntes, ele está gostando muito disso. Enquanto isso, o Duque Linterra está com seu informante e descobre que o coelho de Larissa pode se transformar em um humano. Glenda tem contratado pessoas para espionar Larissa, e todos eles disseram coisas semelhantes. O coelho é, na verdade, um nobre de alto escalão com cabelos pretos e olhos dourados. Ele fica emocionado com a nova informação e está considerando se deve revelá-la ao príncipe herdeiro. Enquanto isso, Adeline adormece e está abraçando Larissa na forma humana. Larissa ainda está completamente dormindo quando ele acorda, então ele está contemplando se deve voltar ou permanecer na posição por um tempo mais longo, convencendo-se de que, como ela o abraçou primeiro, ele não tem escolha a não ser se transformar de volta. Ele está agora de volta à sua forma de coelho. Larissa acorda logo depois e tenta explicar o que aconteceu na noite anterior, e Lon diz que foi porque estava frio. Ambos estão tentando justificar suas ações da noite anterior. Ok, toda essa corada precisa parar. Então, Eli entra no quarto trazendo o café da manhã e lembrando-a do compromisso no Rose Garden com a princesa amanhã. Isso serve como um lembrete para Adeline de que ainda há um problema a ser resolvido. Se ele pudesse simplesmente levá-la embora, faria, mas ele sabe que Larissa não gostaria da ideia. Enquanto tomam um chá na varanda, Larissa compartilha com Lon que pretende criar problemas e pede sua ajuda. Em seguida, ela retira a peruca e anuncia que não deseja mais ser Girona Lantar e quer encerrar a Act. Ela acredita que deve continuar vivendo a mesma mentira pelo bem de sua família e nunca pode ceder aos seus desejos.
Mas o calor que ela sentiu na noite em que dormiu no abraço do Grão-Duque a fez querer mais disso, e ela planeja contar a ele depois que tudo terminar. Oh meu Deus, ela estava acordada naquele momento. Ela dá a ele seu plano e pede a Loon que o examine. Ele também planeja contar a ela como realmente se sente depois de derrubarem o Duque, embora matá-lo seja mais rápido, mas novamente Larissa nunca concordará com isso. Como Larissa conhece tão bem o Duque, ela pensa que ele pode já estar ciente do segredo de Adeline e planeja usar essa informação contra ele para fazer Golanter parecer completamente insano. Lon adiciona algumas evidências convincentes ao plano, fingindo que a água o transforma de volta em humano e fazendo com que o Duque testemunhe isso derramando um pouco de água em Lon no convite para o Rose Garden. Assim, contradirá o que o Duque dirá ao príncipe herdeiro, já que a água não transformará o coelho em uma pessoa. O Duque chega ao reino e tenta vender com confiança informações que ele tem sobre o Grão-Duque. Se você jogar água no coelho, ele se transformará no Grão-Duque Adilon Strelitz. O príncipe herdeiro não confia na história do Duque e o informa de que o coelho realmente pertence ao Grão-Duque e Girona está cuidando dele. Enquanto a princesa confronta o Duque por tentar prejudicar o nome do Grão-Duque Strelitz, o príncipe lembra-se de Girona mencionando que o Duque não está se sentindo bem, mas mesmo assim acredita que a história é absurda. O príncipe, ainda sorrindo sarcasticamente, acrescenta que nunca aconteceu nada como hoje antes, o que o Duque interpreta como um bom sinal, até que o sorriso do príncipe desaparece e se transforma em um olhar ameaçador. O Duque foi humilhado, e a notícia do incidente se espalhou como fogo em uma biblioteca. Em Linterra, Girona e Adel Hunt estão conversando sobre qual seria a decisão do príncipe herdeiro depois de testemunhar o quão danificado está a família Linterra e como a casa de Parvati é diferente. Então, de repente, Adel Hunt a chama pelo seu verdadeiro nome, e ela o adverte de que alguém pode ouvi-los. Adeline assegura-lhe que estão completamente sozinhos na biblioteca, o que é incomum, já que o local é popular, e então ele lhe entrega uma chave. Deseja-lhe calorosamente um feliz aniversário e dá-lhe a livraria, pois é algo que ele sente que Larissa gostaria. Ela acredita que seu aniversário é amanhã e percebe que, na verdade, é o de Girona, já que seus aniversários são apenas um dia de diferença. Então, naturalmente, ela esqueceu enquanto tentava imitar Girona. Desta vez, ela não precisa fingir, ela expressa sinceramente sua gratidão a Adel Hunt pelo melhor presente que poderia esperar. Hoje é o aniversário de Girona. Pode-se esperar uma grande festa, mas, devido aos gastos imprudentes do Duque, seu aniversário se torna menos grandioso a cada ano, especialmente desde que Larissa assumiu como sua falsa filha. Mesmo assim, os servos lhe dão presentes, o que mostra o quão boa pessoa Larissa é. Depois disso, Larissa e o Duque estão tendo lanches quando ele começa a discutir como ela precisa se tornar imperatriz e ameaça que todos irão para baixo se ela tentar fugir. Ele menciona que não se importa com qualquer relacionamento que ela tenha com o Grão-Duque e a instrui a usá-lo para conquistar o príncipe herdeiro. A reação de Lon ao ouvir isso é simplesmente assassiná-lo, mas Larissa percebe isso e o acaricia. Ela não confirmou nada e agiu completamente inocente, lembrando-lhe que nada de bom virá se ele continuar a lhe dar sermões. De repente, o Duque lhe dá permissão para visitar sua família, e eles sabem que é uma armadilha, quer ela vá ou não. Larissa e Lon estão a caminho de sua vila, e enquanto estão na carruagem, ela expressa preocupação com os servos e pede a ele para ajudá-los a encontrar novos empregos se o plano deles tiver sucesso. Lon se transforma e garante a ela que cuidará de tudo o que ela precisa fazer é continuar avançando. A família de Larissa recebe com felicidade, e ela pode perceber ao olhar para casa que suas vidas estão melhores agora do que antes. Ela também nota que suas aparências estão mais saudáveis e preenchidas, fazendo com que ela sinta como se todos os seus sacrifícios foram válidos. Larissa congela e não consegue acreditar no que está ouvindo quando sua irmã mais nova, Yurari, expressa que sonha ser como ela, para se tornar super bonita e ser a mais bonita. A atmosfera muda de repente, e toda a família fica em silêncio durante o jantar. Ela está irritada com seus pais por não corrigirem o sonho de Yurari, sem saber que tipo de vida ela está levando. Larissa aponta que, mesmo que Yurari ainda seja jovem, eles deveriam começar a ensiná-la sobre como fazer sua vida feliz e sonhar com coisas que ela não vai se arrepender, mesmo que fale. Quando ela menciona que estará deixando a família do Duque, seu pai retruca, embora ela o tranquilize de que proverá para eles. Ele a informa de que mudaram para um novo remédio que ela pode não ser capaz de pagar. Nesse momento, sua mãe pega o novo remédio e a impressiona com o quão eficaz ele está sendo. Sua mãe se sente tão bem depois de tomar um que quer tomar mais um. O cheiro do remédio enche o ambiente, e Lon acha semelhante ao cheiro da respiração do Duque Lantera.
Lon começa a pensar em maneiras de impedir que a mãe de Larissa tome o remédio, então ele ataca o pai o suficiente para derrubar o remédio. Larissa pega e vê que é o mesmo que o remédio do Duque. Larissa diz ao pai que é uma droga que fornece apenas energia temporária, mas parece que ele já está ciente disso. Ele então admite que a mãe dela não está bem o suficiente para viver por mais tempo, razão pela qual estão tomando a droga. Embora em choque, ela diz a ele que tomar a droga pode piorar a condição da mãe. Naquela noite, Larissa visita sua mãe, e para sua surpresa, sua mãe já sabe sobre a droga que está tomando. Ela promete tomar apenas analgésicos e medicamentos, então Larissa deve perdoar seu pai. Larissa também se desculpa por não poder ajudar devido à sua doença, e sua mãe diz a ela que, se viver com o Duque a tornar miserável, ela é livre para sair a qualquer momento, expressando apenas o desejo de sua felicidade, pelo qual Larissa é grata. Durante o segundo baile, Larissa e Lon estão conversando no jardim e planejam revelar sua verdadeira identidade durante o baile final a ser realizado pela família real. Ele assegura de que tudo estará pronto até lá e também fica feliz por Larissa parecer mais forte do que nunca. Lon está tentando obter uma confissão de Larissa se ela consegue entender seus pensamentos, então Larissa admite ouvir sua voz real em sua cabeça. Lon tenta lembrar o que Sam lhe disse sobre como os sentimentos mútuos de Larissa e ele são a chave para quebrar o feitiço. Agora que ela pode ouvir sua voz real, ele pensa que Larissa tem mais sentimentos por ele do que antes. O progresso está sendo feito. Neste momento, o príncipe herdeiro aparece, a convida para dançar e tenta impressioná-la com seu canto. Mas Lon enfrenta-o com raiva, e Larissa muda de assunto, achando que agora é um bom momento para discutir o segundo plano, pegando o príncipe de surpresa. Ela então diz a ele que está falando sobre as características das pedras mágicas e revela que o coelho não é outro senão o grão do que ele está procurando. No início, o príncipe pensa que ela está apenas ofendida com o que aconteceu com seu pai outro dia. Mas então o grão do que Adelian se transforma diante dele, explicando-lhe que o Duque estava dizendo a verdade, mas isso deve permanecer uma mentira para o resto. O príncipe ainda está tentando processar tudo, mas assim que o faz, não consegue parar de rir, percebendo que seu amigo é um coelho. Depois de um tempo, ele finalmente se acalma e está pronto para discutir seu segredo também. Larissa e Adelian descobrem a maldição em andamento e como o Império está lentamente afundando devido ao espírito vingativo da fada. Eles discutem como as pedras mágicas só podem ajudar a selar a maldição, o que significa que a mesma situação pode acontecer repetidamente. O príncipe acredita que essa situação nunca terá fim. Assim, Larissa expressa sua preocupação de que, mesmo que todos se unam para resolver a situação, quem sabe quando outra crise surgirá. Concordam que, quando outra guerra eclodir no covil do diabo, ele não poderá fornecer pedras mágicas ao Império. Eles precisam encontrar uma solução melhor, mas por enquanto concordam em assinar um contrato. Adelian trocará mais pedras mágicas para atrasar a maldição, e em troca querem que o príncipe investigue a medicina. Enquanto Larissa e Adelian estão prestes a partir, o príncipe pede uma dança como um pedido de desculpas, já que se sente descartado após ser usado por ela. Enquanto Lon treme de ciúmes ao assisti-los dançar. Durante a dança, o príncipe pergunta se ele tem a menor chance e acrescenta que ela é realmente digna de ser a imperatriz, mas tudo o que ela quer é o pequeno coelho, o que deixa o príncipe atordoado e desanimado. Depois disso, se despedem, mas o príncipe Caden permanece, pois acabou de ter seu coração partido. Sem saber, já se testemunha tudo o que aconteceu no jardim e até acha engraçado que o grão do que seja na verdade o coelho, mas isso o incomoda quando Girona e o príncipe estão dançando, possivelmente porque o príncipe não está dançando com sua irmã. Ele continua a negar seus sentimentos, mas a bússola mostra o que seu coração realmente deseja, Lady Lanterra. Ele então se aproxima do príncipe, que o informa felicemente sobre o acordo das pedras mágicas, mas o comportamento de Jace parece diferente, advertindo de que se Lady Lanterra se tornar a Grã-Duquesa, será difícil equilibrar o poder, a menos que o príncipe Caden se case com sua irmã Chamelia, algo que ele acredita que nunca acontecerá porque o príncipe não a considera digna. O príncipe admite isso, então pede a Jace o seu plano. Hoje é um daqueles dias em que ele deixa o Duque bêbado para que Larissa possa visitar sua livraria. Larissa percebe Lon agindo estranhamente após o baile e se pergunta se ele está chateado porque dançou com o príncipe ou se está apenas agindo assim para chamar mais atenção dela, a fofa coelhinha. Larissa, na tentativa de conquistá-lo, sugere se deve beijá-lo como costumava fazer. Lon pergunta a Larissa se pode beijá-la desta vez, e quem consegue resistir a esses lábios de coelho adoráveis? Enquanto estão nisso, Lon está tentando fazer um truque e se transformar em humano, mas Larissa rapidamente cobre sua boca.
Ele então volta a ser seu coelhinho fofo e a beija nas bochechas, mas desta vez ambos se sentem tímidos. Lon pergunta a Larissa se ela acha o príncipe atraente, ela diz que sim, mas acrescenta que ele é mais bonito. Ok, inseguranças superadas. Enquanto conversam, Larissa desmaia de repente e parece estar sonhando. Ela vê um príncipe e uma fada dançando, ele se parece com o príncipe Caden, mas é diferente. Ela ouve ele conversando, a fada o informa que ele está sempre ocupado demais para passar tempo com ela, e o príncipe, claramente sem entender os sentimentos dela, proclama orgulhosamente que tornará o império o país mais rico. Larissa até ouve os pensamentos da fada de que ela está ficando porque não quer desistir deles. Em seguida, ela vê a fada doente com o príncipe chorando ao seu lado, e então ouve os pensamentos dela, esperando que desta vez ele fique com ela. Mas, conforme seus deveres o chamam, ele não pode fazer nada além de deixar o lado dela, e essa foi a última vez que se viram. Larissa ainda está em seu sonho, ela vê que a fada se foi agora e observa o imperador desabar devido ao excesso de trabalho, e até seu último suspiro ele pensa na fada e se pergunta se ela o perdoará. Após o imperador, o império começa a inundar, e todos acreditam que é uma fada que os está amaldiçoando, então decidem selá-lo com magia. Larissa então acorda com o Grand-Duque em pânico. Ela conta a ele que teve um sonho estranho e que parecia muito real. Lon ouve cuidadosamente sua história e pensa que, se o sonho for verdadeiro, ela é a reencarnação da fada. Lon também revela que a maldição de Sherlitz também é obra da magia de uma fada. Larissa, brincando, diz a ele que assumirá a responsabilidade. Ela acha a forma de coelho dele realmente fofa, então continua provocando. No entanto, Lon não está gostando e acha que é hora de ser sério. Ele volta à forma humana e pede a ela que assuma a responsabilidade por todo o tempo que ele passou como coelho. Ele se inclina para frente e decide recuperar 10 minutos ao beijá-la, ou talvez mais. Enquanto continua beijando, Larissa descreve como o beijo é como dos livros e é realmente mais doce do que seu bolo favorito. Após um tempo indeterminado, o Grand-Duque volta à sua forma de coelho, e Larissa pergunta brincando se ele pratica nos sonhos. Ela pode provocar, mas não consegue olhar para ele, pois está muito corada, então ela se levanta e se prepara para sair. Agora sozinho, Lon está pensando em praticar mais e está imaginando Larissa em um vestido de noiva. Ele fica surpreso com suas próprias fantasias e tenta se concentrar no que é mais importante. Ele vai ver Sen e pede conselhos de amor e dicas sobre como propor. Enquanto isso, Chamelia e Jace estão discutindo como conquistar uma garota. Durante o segundo baile, Jace discute seus planos de casar Girona para fortalecer internamente. Enquanto o príncipe herdeiro deveria casar com uma princesa de outro país para expandir a influência global do império. Ele está confiante de que o príncipe herdeiro aceitará sua oferta, já que ele sempre prioriza o império, mas para sua surpresa, o príncipe instrui-o a obter a aprovação da dama antes do seu. Na mansão dos Parvati, Chamelia está dando conselhos a Jace sobre como conquistar uma garota, sugerindo que ele faça propostas sem parar. No entanto, ele desanima quando Jace diz que seus conselhos não são úteis. Ela jura que ele nunca conseguirá se casar com ninguém com sua atitude, mas naquela noite ele se infiltra na mansão Lentera, do lado de fora do quarto de Girona, e a serena com seu violino na tentativa de conquistar seu coração. Ele espera até que a janela se abra de repente, mas em vez de uma bela dama, é o Duque gritando, procurando o intruso. Por sorte, ele escapa. No entanto, Jace, ao se deparar com a rejeição, diz a ele para parar de perder tempo. Larissa, por outro lado, ainda está na loja de vestidos experimentando todos os trajes que planeja usar no baile. A loja presenteia com diferentes roupas de coelho, e enquanto imagina todos os trajes em Lon, ela realmente deseja que o feitiço não se quebre. Na mansão dos Charlottes, Sen está fazendo todas as preparações para a proposta do Grande Duque, mas Adlen diz não a tudo, ele queria que fosse algo mais especial, algo que Larissa gostaria. Ambos concordam em encontrar a proposta dos sonhos de Larissa. No entanto, o Grande Duque não pode perguntar diretamente a ela, pois isso significaria mentir para ela, então eles planejam perguntar a Eli. E é assim que se faz, pessoal. Se você planeja se propor um dia, peça ajuda aos amigos próximos. Eles compartilham tudo. Larissa chega ao terceiro baile, e durante toda a noite, enquanto tenta encontrar um lugar tranquilo para ficar, ela continua esbarrando em Jace, que pensa que Larissa sabe sobre a serenata que ele fez. Então, sempre que isso acontece, ele foge.
Jace tem a audácia de ordenar que Larissa não o siga, o que faz Larissa questionar como ele venceu guerras com seu pequeno cérebro e, sem esperar por sua resposta, ela explica que está apenas procurando lugares onde possa descansar. Ele se aproxima dela e ameaça que ela e a Tléon nunca acontecerão, já que aristocratas como ela são criadas para serem vendidas a outros nobres pelo bem de suas famílias, e ela deveria ficar feliz que será ele. Nessa hora, Larissa dá um tapa forte nele. Vai, garota! Ela foge e fica feliz por ter feito isso. Enquanto isso, no palácio, o príncipe herdeiro descobre que a droga está sendo distribuída pelo Duque Lantera e que ela é altamente viciante, podendo apenas aliviar temporariamente a dor. O príncipe se pergunta por que Girona quer que ele rastreie a droga, já que isso manchará o nome de sua família. Na mansão de Lintara, o salão está cheio dos presentes intermináveis de Jace, e o Duque continua tagarelando sobre seus planos de casamento para ela, mas isso não importa agora, já que ela não será Girona Lintara até lá. No dia seguinte, Lon entrega a ela o diário da verdadeira Girona que ele descobriu. Lon encontrou o diário enterrado no jardim da vila onde Girona morreu. Embora Larissa odeie o Duque, nunca odiou Girona, então ela se pergunta que vida ela teve ao ler o diário. Ela percebe que a vida de Girona não é tão diferente da dela. Girona foi acorrentada por seu próprio pai e eventualmente decidiu simplesmente desaparecer, deixando para trás um lembrete para quem ler seu diário de que deveriam viver uma vida livre. Larissa lamenta por ela, mas as últimas palavras de Girona lhe dão coragem. Larissa quer manter viva a memória de Girona, e a Tléon acredita que isso a fará feliz, compartilhando como ele fez quando sua família o deixou sozinho para continuar vivendo por eles. Larissa percebe que o grande duque também está lutando por conta própria, enquanto ela está constantemente recebendo o conforto dele. Então, ela o abraça, compartilhando seu calor para confortá-lo. E naquela noite, a família Lenterra está hospedando o último baile, e muitos nobres estão presentes. No entanto, Larissa não estará lá, pois está fingindo estar doente. O duque entra em seu quarto e lhe dá os remédios para fazê-la se sentir melhor, e ela concorda em tomá-los todos, mas como evidência. Girona e o Duque entram no baile enquanto ela faz o seu melhor para parecer cansada para que todos vejam. Isso faz parte do plano deles. Não se preocupem, agora todos os olhos estão nela, até mesmo as senhoras começam a falar sobre os rumores de como Girona está conquistando os corações tanto do príncipe herdeiro quanto do jovem Parvati, deixando Chamelia com ciúmes. Girona deixa Chamelia fazer o que quiser, que é encontrar qualquer sujeira que possa ser usada contra ela. Pouco depois, começa o último baile do reino. E tanto o príncipe quanto Jace querem dançar com ela primeiro. Quando Chamelia faz um anúncio e afirma que Girona é viciada em drogas, ela mostra as evidências que encontrou, e o príncipe herdeiro tenta impedi-la. No entanto, Girona confirma que é realmente do Duque e confessa que não é a duquesa de Lantera. O Duque não pode acreditar que isso está acontecendo. Todos assistem Larissa remover sua peruca e se apresentar como Larissa. Pela primeira vez, o grande Duque Atleon faz sua entrada, revelando-se. Enquanto o palácio está em caos, ambos riem aliviados por o segredo estar revelado e o plano ser um sucesso. Não mais mentiras. O Duque está agora na prisão, e o diário de jornal deixado para trás está disponível, enquanto Larissa precisa pagar por enganar a todos, mas é compensada pelo príncipe como sua recompensa por divulgar a informação sobre a droga. Chamelia, por outro lado, não faz mais parte de nenhum círculo social, mas Larissa e Cindy ainda querem ajudá-la a encontrar coragem para viver livremente, assim como ela está agora obtendo sua liberdade. Larissa e Lon estão tendo uma celebração nos fundos de sua mansão, perto do lago. Ele prepara um bolo, presentes e suas cartas, que tratam de lugares diferentes que Larissa pode querer visitar. Larissa está tão feliz que não consegue escolher para onde ir primeiro. Ela se pergunta qual é o significado desses planos repentinos. Então, Atleon expressa que quer encher o coração dela e, com toda a sinceridade, confessa que quer compartilhar todos esses planos com ela. Ele então pede a Larissa para permitir que ele a ame para sempre, mostrando-lhe o anel, e ela diz sim sem hesitar, como se estivesse esperando por isso o tempo todo. Enquanto isso, o Duque escapa da prisão querendo se vingar de Larissa e é atingido por um raio, encerrando a família Lenterra. Mas não é uma coincidência, é o castigo do falecido imperador, que assistiu ao império o tempo todo, lamentando ter morrido antes de sua bela fada. Em seguida, ele fala sobre como, em sua vida, o príncipe herdeiro se assemelha a ele, e a reencarnação dela não se tornou imperatriz. Agora que ela se foi completamente, tirar a vida do Duque será sua última despedida para ajudar Larissa a ser feliz.
Agora ele descansa, elevando a chuva interminável também. A chuva na verdade não era uma maldição de fada, mas sim lágrimas de arrependimento do falecido imperador. Triste. Depois de 3 anos, agora eles têm um filho, e Sen ainda se pergunta por que a magia não se quebra. Talvez o grande duque tenha se acostumado com isso. Bem, seja o que for, ambos estão felizes. Eles não acham mais que a magia é apenas quem ele é, o adorável Loon. E assim conclui este manhwa, uma história de amor tão saudável. Deixe-nos saber nos comentários o que você achou e como sempre, por favor, compartilhem o vídeo e se inscrevam no nosso canal.